Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui colhendo feijão, acabei meu trabalho, meus atendimentos. A história de hoje é a história do peixe. Havia um casal recém-casados e eles tinham suas diferenças ali, como todo casal tem, né? Evidentemente. E tava ali na primeira semana de casamento, resolveram fazer um almoço especial. E a esposa tinha um prato tradicional da família dela. E esse prato levava um peixe, determinada espécie lá, mas era o peixe inteiro, tá? Ele percebeu, ela não contou pra ele, ela fez assim de forma automática. Mas ele percebeu porque ele estava ali junto e estava atento ao que ela estava fazendo. E ele viu que ela pegou o peixe, mais ou menos desse tamanho, mediu um palmo da cauda do peixe e cortou. Mediu outra palma da cabeça e cortou. O que sobrou do meio, ela colocou na frigideira para preparar. Ele ficou encabulado, falou assim: nossa, mas de onde eu venho, o peixe é preparado inteiro, não perde-se nada do peixe. Tanto que quando ela mediu a palma assim, ela cortava a cauda e mais um teco de carne do peixe, né? Cabeça, mesma coisa. Mediu um palmo, cortou, ficou sobrando ali uns pedacinhos de carne, mas ela excluiu totalmente e preparou só aquilo que ficou no meio. Bom, aquilo chamou a atenção do marido. Ele ficou muito encabulado, questionou ela e ela disse: não, amorzinho, essa receita é tradicional da minha família. Todo mundo faz assim. Essa receita, aliás, eu aprendi da minha mãe, que aprendeu da mãe dela, minha avó. Bem, o rapaz continuou intrigado com aquele peixe. E aí que ele foi pesquisar a receita do peixe. Qual é a origem? Qual é o significado, né, de se cortar dessa forma? Existe uma simpatia ou algo parecido, né? Que ele não estava entendendo. Afinal de contas, ele vinha de outra tradição, outra cultura, etc e tal. E aí, gente, que ele começou a perguntar, foi na mãe dela, na sogra, perguntou, a sogra respondeu a mesma coisa que a esposa dele. Não, meu genro, essa receita tradicional de família, todo mundo faz assim, eu aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a mãe dela. E assim ele foi indo, e foi perguntando. E aí chegou numa tia, que todo mundo tem uma tia, aquela tia que não é a mais velha da família, mas é aquela tia que sabe das coisas. É aquela tia que sempre tem as respostas quando é relacionado a coisas antigas da família, né? Você é essa tia? Comenta aqui comigo nos comentários, vamos lá. Aliás, gente, eu nunca peço para se inscrever, nem para compartilhar e nem para curtir, mas por favor, né, gente? Vocês sabem que é o que mando figurino aqui no YouTube, né? Se vocês puderem, e se vocês gostarem dessa história, também compartilhem. E aí, ele chegou nessa tia mais antiga, uma tia bem velhinha, sabida, né? E essa tia disse para ele o seguinte: meu filho, essa receita eu também aprendi da minha avó, aprendi da minha mãe, que aprendeu da minha avó, que aprendeu da minha bisavó, e assim foi. Mas eu descobri que quando você pegava o peixe, cortava um palmo da cauda, um palmo da cabeça e preparava apenas o meio, é porque era o tamanho da frigideira que ela tinha. Então, gente, veja quantas reflexões nessa história. Às vezes você se junta com seu esposo, você se junta com a sua mulher e se casam e formam a sua família, mas vocês não ressignificam as coisas, continuam apegados ao passado, porque essa história não... A gente não está falando de peixe. Sim ou não? Quando você forma a sua família, você tem que ressignificar. Você tem que trazer lógico, a gente traz de berço muita coisa, né? Valores, né? Alguns conceitos que realmente se encaixam perfeitamente aí na sua família. Mas eu quero falar para quem tá com dificuldade de fazer isso. Entendam o porquê das coisas. Por que aquela pessoa, você acabou de casar, sua esposinha tá lá, ela faz coisas que você se questiona.
Ou então você nem questiona, você simplesmente vai no vácuo. Imagina quanto peixe que não ia desperdiçar se esse rapaz não se fizesse essa pergunta e não fosse atrás de respostas para poder mudar. Então veja você, o peixe a vida inteira sendo feito daquela maneira, né? Anos a fio, tradições, famílias inteiras, décadas por décadas sendo feito daquela forma, sem ninguém questionar, era apenas uma receita de família. E volto a dizer, a gente não está falando de peixe. Você pode estar seguindo alguns paradigmas, alguns dogmas, algo que você não questiona. Ah, porque é assim, porque minha mãe sempre fez assim, meu pai sempre fez assim. Eu vou deixar aberto aqui, vou ser bastante neutra nessa questão, não vou entrar assim muito em, olha, vamos, investiga isso aqui, investiga aquilo ali. Não vou fazer isso. Eu quero contar apenas a história. Deus me pediu para contar apenas a história do peixe. Qual é o tamanho da frigideira que você tem? É maior? Prepara o peixe inteiro, pô! A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!